Agora sim, vamos revisar as conjunções coordenativas para resolver questão de orações coordenadas. Vamos lá, vamos primeiro revisar a teoria. Orações coordenadas. Orações coordenadas podem ser assindéticas, que são aquelas que não têm o síndeto, ou seja, sem a conjunção. Exemplo, não corra, não mate, não morra. São assindéticas. E podem ser sindéticas, que são aquelas que vêm com conjunção. Então, vamos fazer uma revisão das conjunções? Aditivas. As aditivas são aquelas que trazem ideia de soma, adição. Exemplo, chegou e se divertiu. Esse e está somando. A primeira oração é a oração coordenada assindética, porque vem sem o síndeto. A segunda oração coordenada sindética, porque vem com o síndeto. E é sindética aditiva, tá bom? Precisa lembrar as principais conjunções aditivas. O e, nem, não só, mas também. Olhe para mim. O Sebrasp adora as conjunções aditivas. O que você tem que saber? Você tem que saber atenção ao nem. É estranho, né? O nem, né? Atenção ao nem. O nem, acabei de fazer uma questão, não sei se eu trouxe para você, mas numa outra aula de Sebrasp, eu acabei de resolver uma questão do nem. Nem não aceita o e antes dele. Nada de dizer e nem. Lembra isso? Então, ó, nem, atenção ao nem é sempre aditivo. Então, quando eu digo não estuda, nem trabalha, esse nem é igual a e não. É aditivo, tá? Então, olha aqui, olha aqui. Por isso que eu não posso colocar um e. Então, acabei de resolver uma questão que saiu agora, um concurso recente. A banca queria colocar o e antes do nem. Não pode, tá errado, porque é redundante. Nem já é igual a e não. Então, ó, não, ó, vou colocar aqui grande para você entender que tá errado. Não coloque o e antes do nem, tá? Uma outra pegadinha do Sebrasp é com o não só, mas também. A banca adora o não só, mas também. Vou te mostrar agora nas questões, isso cai pra caramba. Por que ela adora o não só, mas também? Porque ela fica perguntando toda hora se esse mais do mais também é adversativo. Até porque o também do mais também pode vir implícito. Se eu digo assim, ele não só trabalha, mas estuda. Pegadinha comum do Sebrasp é perguntar desse mais. A banca pergunta se esse mais é adversativo. Ora, o outro lá vai falar, sim, é adversativo, mas, porém, contudo, todavia, entretanto. Você não, você vai dizer, não, 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 não. Esse mais está ligado a não só. Não só, mas também. Expressões correlativas de adição. Fique ligado, o também do mais também pode vir apenas implícito. Entendeu? Não preciso dizer mais também, eu posso dizer só mais. É uma outra pegadinha, vou te mostrar já já uma questão com isso. Vamos embora agora para as adversativas. O que você tem que saber das adversativas? As adversativas são aquelas que trazem ideia de oposição, contraste. Na prática, oposição é igual a contraste. Então, tanto faz se a banca perguntar se é oposição ou se é contraste. São sinônimos, tá bom? E ressalva. Ressalva é aquela ideia que a adversativa pode indicar que é diferente de contraste. Ressalva e contraste são diferentes, tá? Ressalva é aquela quando
você usa direto esse mais com valor semântico de ressalva. Ressalva é o mesmo que compensação, quer ver? Você fala assim, eu não conheço o professor fulano não, mas eu ouvi falar. Esse mais é ressalva, você está ressalvando, você não está opondo, não é uma ideia de contraste. Não conheço, ouvi falar, isso não é oposição. Uma coisa não se opõe à outra, não conheço e ouvi falar. É ressalva, tá bom? Na prática, nas provas do CESP, a banca não vai tão a fundo, ela só quer saber isso que eu coloquei aqui, ó. Na prática, você tem que saber que oposição é igual a contraste. Então, tanto faz usar um quanto o outro. Saiu cedo de casa, mas chegou atrasado. Ó, essa conjunção mais traz ideia de contraste. Ó, cedo e atrasado. Olha a oposição aqui que existe entre os próprios vocábulos. Olha, saiu cedo, mas chegou atrasado. Conjunção adversativa com valor semântico de contraste. Bom, precisa decorar a lista de conjunções, né? Mais, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, precisa decorar. Porque elas sempre caem, né? São sempre as mesmas. Alternativas. Das alternativas, o que as alternativas fazem? Expressam ideia de alternância ou escolha. Isso é importante nessa revisão para o Sebrasp. Alternância é diferente de escolha. Não são sinônimos. Aliás, são duas ideias bem diferentes. Alternância é diferente de escolha. Escolha é igual a exclusão. Então, venha comigo, ó. Ora chovia, ora fazia sol. Ora, ora. Conjunções alternativas indicando alternância. Então, isso é alternância, são ações que se alternam. Primeiro chovia, depois fazia sol. Agora, veja a diferença para a seguinte. Fale agora ou, olha o ou com valor de escolha, exclusão. Tá bom? Então, essas ideias não são sinônimas. Uma coisa é alternar, outra coisa é excluir. Dria, isso é importante para o Sebrasp? Total. Porque na prática você vai ver nas questões que a banca ela não quer saber o nome da conjunção, ela quer saber o valor semântico. Então, ela quer saber se o valor semântico é de alternância, se o valor semântico é de exclusão. Pouco importa o nome, conjunção, coordenativa, alternativa. Ela quer o valor semântico. Por isso que eu estou fazendo essa revisão com você, para você relembrar esses valores semânticos. Conclusivas. As conclusivas são aquelas que trazem ideia de conclusão. Adriana, isso é óbvio, é óbvio. Só anote aí que conclusão é igual a consequência. Isso é top. Ontem mesmo eu estava fazendo uma revisão aqui no Estratégia para o MP do Ceará e eu resolvi algumas questões recentes da banca em que a banca pegava uma conjunção conclusiva e perguntava se aquela frase era uma consequência. Quem não sabe isso vai falar, não, conclusão é conclusão, consequência é consequência. Aí o cara vai falar, claro que está errado, conclusão. Não, conclusão é conclusão, diferente de consequência. Não é, é a mesma coisa. Não estranhe se o Sebrasp perguntar se a conjunção conclusiva veio numa relação de causa e consequência, porque isso aqui é uma relação de causa e consequência. O fato de trabalhar muito fez com que fosse recompensado. Então, há uma relação lógica de causa e consequência, sim. A conjunção conclusiva traz ideia de consequência, tá bom? Uma outra coisa que você precisa lembrar, essa lista das conjunções conclusivas. Ó, logo, portanto, por conseguinte, pois, deslocado. O pois deslocado é que é conclusivo. E quando ele vem deslocado, ele vem entre vírgulas, não esqueça isso também. Tá bom? Por fim, as explicativas. As conjunções explicativas são aquelas que trazem ideia de explicação. Exprimem uma justificativa para o que se disse na outra oração. Normalmente, a conjunção explicativa
vem ligada a um verbo no imperativo. Então, acontece muito de ela vir ligada a um verbo no imperativo, porque depois da ordem do pedido, é normal, é comum que venha a explicação. As principais são que, pois, por quê, por quanto. Tá bom? Tudo bem? Vamos embora treinar? Então, eu retirei aqui umas frases da minha gramática, só para você treinar um pouquinho. Frases, todas essas frases que eu coloquei aí, só para a gente aquecer, são frases tranquilas para você fixar os conceitos. E aí a gente partir para as questões. O que eu quero? Eu quero que você classifique as orações coordenadas destacadas abaixo. Vamos embora lá? Foi até a esquina, parou, tomou fôlego. Então, ó, foi, parou, tomou. Essas orações não têm a conjunção, são orações coordenadas assindéticas. 1. 2. Penso, logo existo. Penso, portanto existo. Conjunção conclusiva. Conjunção conclusiva, código 5. Comprou os ingressos, porém não conseguiu assistir. Porém, mais, porém, contudo, todavia, entretanto, é conjunção adversativa. Código 4. Venha e fique à vontade. Venha e fique à vontade. Esse e está somando duas orações. Venha e fique. Conjunção coordenativa aditiva, então é oração coordenada sindética aditiva. Código 2. Chore, porque alivia a dor. Veja, eu tenho a ordem, logo depois eu tenho a explicação. Esse verbo no imperativo me ajuda, ó, chore, e aí depois eu explico. Conjunção explicativa, então ela é uma oração coordenada sindética e explicativa. Código 6. Ora falava sem parar, ora se calava demoradamente. Ora, ora. São orações que se alternam. Alternância, conjunção coordenativa alternativa, com valor semântico de alternância. 3. E na frase 7, quando eu digo que o filho chegou e a mãe não notou, concorda que esse e é igual a porém? Esse e está opondo. O filho chegou, porém a mãe nem notou. Tá, na hora de classificar, o que vale é o valor semântico da conjunção. Esse e está com o valor semântico de oposição adversativa. Código 4. Tudo bem? Então, na hora de classificar a oração, você tem que saber classificar a conjunção. E para você saber o sentido da conjunção, você tem que olhar o sentido da frase. O que vale é o sentido. Ah, mas eu decorei que o e é aditivo. Não, mas ele também pode ter valor adversativo. Show, né? Muito legal, tranquilo, nada demais. Para fechar esse vídeo, a gente está falando do que nesse vídeo? Orações coordenadas, conjunções coordenativas. Você está revisando aquilo que é essencial para as provas do SEBRASP em relação às orações coordenadas sindéticas e assindéticas. Vou resolver um pouquinho de questão para fechar. Aqui, a banca pega o entretanto, que está lá na linha 3, e pergunta simplesmente: a conjunção entretanto introduz, no período em que ocorre, uma ideia de oposição. Mole. Adversativo. Próxima. Aí eu trouxe algumas, porque isso é fácil, ó. Segundo o qual o poder político... Ah, essa aqui é bonitinha, ó. Não apenas, mas... A banca pergunta, a locução não apenas, mas... Introduz no período ideia de adição, certo? Tudo bem? Que legal essa questão.
Que legal, porque não é um mais, é um não apenas, é um não só, mas também. Então, não esqueça, essa questão é para você lembrar as expressões correlativas de adição. Ó, estava aqui nesse contexto, ó, segundo o qual o poder político não apenas emana do povo, sendo em nome dele exercido, mas comporta a participação direta do povo. Não apenas mais, é um não só, mas também. São expressões correlativas de adição. Certo? Aqui, mesma coisa. Prova para papiloscopista. A banca também queria classificação de oração, classificação de conjunção. Mesma coisa. Só que aqui, olha o que ela fez. No trecho, então ela pegou esse trecho que começava aqui, ó. Se não por intermédio até intelectual, então vinha até aqui, ó. Ela pegava esse período, esse trecho aqui, e ela perguntava o seguinte: se essas expressões, se não e ao menos, poderiam ser substituídas sem prejuízo para a correção e para os sentidos do texto por não só, mas também. Ora, o que você aprendeu comigo? Não só, mas também é o quê? Adição. Pronto. Eu vou lá ao texto. Isso aqui é uma ideia de adição? Ó, era adição? Leia comigo para ver se isso aqui era adição. Em graus diferentes, todos fazemos parte dessa aventura. Todos podemos compartilhar o êxtase que surge a cada nova descoberta. Se não por intermédio de nossas próprias atividades de pesquisa, ao menos ao estudarmos as ideias daqueles que expandiram e expandem as fronteiras. Então, veja, quando ele fala se não por isso, ao menos por isso, ele está trazendo alternativa. Ó, se não é por isso, então é por isso. É uma coisa ou outra, né? Se não é por isso, ao menos é por isso. Havia uma ideia de escolha. E a banca quer trocar por não só, mas também. Pode? Não, porque não só, mas também é adição. O item está errado. Você está resolvendo todas as questões recentes de orações coordenadas e conjunções coordenativas. Essa aí foi prova para o Instituto Rio Branco, diplomata. Olha o que a banca fazia. Ela trazia um trecho que estava aqui, ó. O trecho, tanto uma oposição absoluta quanto uma incompreensão radical, exprime uma relação de proporcionalidade entre uma oposição absoluta e uma incompreensão radical. Então, em outras palavras, a banca está querendo saber se esse tanto como indicam proporção. Bom, então você vai ao texto para entender o que ele estava querendo dizer. Olha aqui, ó. Leia somente isso aqui, ó. Entre esses dois tipos, não há, em verdade, tanto uma oposição absoluta como uma incompreensão radical. Então, o que ele está dizendo no texto? Que não há tanto isso como não há aquilo. Esse tanto como. A banca pergunta se é proporção? Não é. E antes que você diga, é comparação, também não é, porque ele não está comparando, ele está somando. São expressões correlativas de adição. Quando eu digo que entre esses dois tipos não há tanto uma oposição absoluta como uma incompreensão radical, esse tanto como é igual a e. É como se eu dissesse, não há oposição e não há incompreensão. A banca pergunta se é proporcionalidade, não é, é adição. Tudo bem? Fechou? Não. Vou trazer mais uma para a PF, olha essa. Cargo de papiloscopista. Então, vem comigo. O que a banca fazia aqui? Olha o que ela fazia. A correção gramatical do texto
assim como sua coerência e sua coesão, seriam preservadas se o segundo e o terceiro parágrafos passassem a compor um único parágrafo, mediante a união de ambos de uma das seguintes formas. Questão imensa, mas um negócio simples. É uma questão de reescritura. Olha o que ela fez. Ela quer que você vá lá ao segundo e terceiro parágrafos. Então, vou te mostrar aqui o segundo e o terceiro. Este aqui é o segundo, este aqui é o terceiro. O que ela quer? Entenda. Ela quer unir o segundo ao terceiro parágrafos, compondo um único parágrafo. Então, o que ela quer quando ela pede isso? Você vai pegar o segundo, vai pegar o terceiro e vai unir. Quando você for unir, você vai colocar uma conjunção aqui. Na hora em que você une, você vai colocar uma conjunção. Ó, foi isso que ela fez, mediante a união de ambos, da seguinte forma. Aí ela uniu ambos, colocando, ó, conjunções. Porquanto, uma vez que. Então, vem comigo, ó. Ela vai unir um trecho ao outro. E ela quer saber se antes desse trecho, como as impressões digitais, blá, 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 ela quer saber se antes dele, está vendo aquele trecho lá que é o terceiro parágrafo, como as impressões digitais, se antes dele eu poderia inserir o uma vez que, ou o porquanto. Você entendeu a questão? Você entendeu? Ela quer saber se ao unir eu poderia introduzir, antes do terceiro parágrafo, essas conjunções, o porquanto e o uma vez que. Posso inserir, Adria? Como é que eu faço esse tipo de questão? Isso cai geral. A banca pega um parágrafo, pega o outro, e entre eles coloca uma conjunção. Aí ela quer que você diga se está certo ou errada. O que você faz? Cara, você tem que saber qual é o valor semântico que há entre aqueles dois parágrafos. Porque você viu que ela quer colocar o porquanto e uma vez que? Porquanto e uma vez que são conjunções explicativas. Porquanto é igual a porquê, que é igual a uma vez que. Então, é isso que ela quer. É uma questão de coesão e coerência. Ela está unindo dois parágrafos, colocando uma conjunção no meio, uma conjunção explicativa. Então, espertamente, você vai lá ver se há uma ideia de explicação, se o terceiro parágrafo explica o segundo. Então, é só ler, ó, ler o final do segundo e o início do terceiro. Leia comigo, ó. O estudo comparativo de imagens do seio frontal tem valor significativo para o estabelecimento da identificação do indivíduo sob exame. Aí no terceiro ele diz: como as impressões digitais, os padrões dos seios frontais são únicos. Então, veja, no período anterior, o que o texto dizia? Que o estudo comparativo tem valor significativo para o estabelecimento da identificação do indivíduo. E no parágrafo seguinte, ele diz, por quê? Como as impressões digitais, os padrões dos seios frontais são únicos para uma pessoa. Ora, concorda que no segundo parágrafo ele afirmou que aquilo era importante na identificação do indivíduo e que no parágrafo seguinte ele explicou por que era importante para a identificação do indivíduo? Porque eles são únicos para cada pessoa. Ora, o terceiro parágrafo explica o segundo. A banca fez uma questão de reescritura, unindo os dois parágrafos e colocando entre eles uma conjunção explicativa. Perfeito. O item está certo. E nem é causa e consequência, não, porque não há uma relação de causa e consequência. Há uma relação de afirmação, ou seja, ele afirma algo,
e depois ele explica. Ou seja, é como se ele dissesse, por que o estudo comparativo ele é tão importante para o estabelecimento da identificação do indivíduo? Aí ele explica, porque os padrões dos seios são únicos de pessoa para pessoa. Entendeu? Aí ela foi lá e inseriu um porquanto e uma vez que. Então, para acertar uma questão dessa, o que você tem que saber? Conjunções. Você tem que saber que o porquanto é igual ao porquê, é igual a uma vez que, e que são conjunções que estão na lista tanto das explicativas quanto causais. Tá bom? Tranquilo? Foi. Você acabou de fazer uma questão de reescritura de conjunções, orações coordenadas. Matamos. Próximo vídeo. Orações subordinadas. Sabe a diferença entre oração subordinada substantiva, adjetiva e adverbial? Então, aqui na preparação turbo, o que a gente faz? Teoria, pegando no colo. Depois, pancada de questões. É isso que a gente vai fazer no próximo bloco. Então, eu vou pegar um pouquinho no colo, fazer uma revisão, mostrar as conjunções, e aí depois a gente parte para dentro das questões. Roda a vinheta e vamos embora com orações subordinadas substantivas. Vai!